Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Pai Nosso. Estamos na terceira petição e a terceira petição fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Falaremos, portanto, da vontade de Deus e, como sempre, tudo que pertence a Deus é maior, é melhor, é perfeito. No entanto, nós temos dificuldades muitas vezes com a vontade de Deus. Primeiro, porque nós não refletimos deste modo. Segundo, porque nós queremos muitas vezes que a nossa vontade seja feita e não a de Deus. Por isso, se fôssemos até um pouco mais racionais, ainda que falando de um assunto de fé doutrinário, deveríamos falar com toda a ênfase e com todo o entusiasmo que a vontade de Deus seja feita. No entanto, nem sempre isso ocorre. Porque muitas vezes a vontade de Deus pode significar algo totalmente inverso da minha vontade. E é bom nós citarmos exemplos disso. Um exemplo muito clássico é quando nós falamos de um pedido de oração que parece tão simples e legítimo como orar pela saúde de um ente querido. Ora, por que Deus não quer que alguém seja curado? Podemos pensar. Mas é óbvio que Deus enxerga muito mais do que nós. A visão de Deus vai muito além deste mundo material. Mais uma vez, nós estamos diante de um pedido espiritual. Só há um pedido material, uma petição material no Pai Nosso. E talvez essa aqui seja uma das mais difíceis, além daquela que nós falamos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Pois bem, eu vou trazer então aqui basicamente 7 destaques a respeito do que Lutero fala nesta petição, e depois vamos finalizar este estudo trazendo uma conclusão a respeito destes pontos iniciais acerca da vontade de Deus. Primeiro destaque, Lutero vai dizer assim: ainda que já tenhamos orado pelo mais necessário, o Evangelho, a fé e o Espírito Santo, que ele nos governe e nos liberte do poder do diabo, também devemos pedir que se faça a sua vontade. Pois algo muito estranho acontecerá se permanecermos nisso. Por causa disso, teremos de sofrer muitos ataques e golpes de tudo aquilo que se atreve a obstaculizar e impedir os dois pedidos anteriores. Ou seja, o que Lutero está dizendo aqui? Algo muito estranho acontecerá se permanecermos nisso. Se permanecermos onde? Se permanecermos no Evangelho, na fé. E assim, nós pediremos que a vontade de Deus seja feita, e por conta disso nós sofreremos muitos ataques, para que não apenas a vontade de Deus não seja feita, mas para que a nossa vontade seja feita, para que a vontade do mundo seja feita, para que a vontade do inimigo seja feita. E aí, na continuação, o Lutero vai dizer: porque ninguém acredita como o diabo se opõe e resiste a isso. A isso o quê? A fé, ao reino, à palavra. Ele não pode tolerar que alguém ensine ou creia corretamente. Muito lhe dói ter de permitir que suas mentiras e abominações honradas, sob o mais belo pretexto, a saber, o nome de Deus, sejam desmascaradas, e que ele assim tenha de ficar aí, coberto de vergonha, e seja além disso expulso do coração, e tenha de admitir que se abra semelhante brecha em seu reino. Se você está estudando as Escrituras Sagradas, se você está procurando seguir
a pura doutrina, haverá toda espécie de obstáculo para que isso não se concretize. Não se engane. Eu poderia dizer para que você acompanhe estes estudos ou para que você sente-se e leia a Bíblia ou leia o livro de Concórdia, uma infinidade de coisas vai acontecer para tentar impedir que isso ocorra na sua vida. Porque o diabo não quer que isso aconteça. E quando você está estudando com afinco a palavra de Deus, quando você de fato está se preocupando em alimentar o seu espírito, o diabo, ele fica muito chateado. E mais uma vez, parece que nós estamos vivendo cada vez mais como se o diabo não existisse, como se as forças espirituais não militassem. Mas a verdade é que tudo isso sempre existiu, continua existindo, e enquanto este mundo caído em pecado continuar, ele continuará resistindo. Ele continuará nos atacando. E aí Lutero vai dizer, porque a nossa carne em si mesma é ruim, está inclinada ao mal, por mais que tenhamos aceito a palavra de Deus e nela creiamos. Mas o mundo é perverso e mau. E aí o diabo incita, atiça e instiga para colocar obstáculos em nosso caminho, tocar-nos de volta, abater-nos e novamente submeter-nos ao seu poder. Vocês lembram do exemplo inicial que eu dei acerca de um pedido nosso que parece tão simples e legítimo e que não é atendido? Até mesmo nestes momentos o diabo tentará nos atacar, dizendo que Deus não existe, ou que Deus não liga para os nossos pedidos, ou que Deus não quer fazer a nossa vontade porque nós não merecemos, e de fato não merecemos, mas Ele quer nos atacar nos dizendo que não fale mais com Deus, não peça mais nada a Deus. Portanto, se queremos ser cristãos, devemos estar bem preparados e cientes de que temos por inimigos o diabo, juntamente com todos os seus anjos e o mundo que nos infligem todo tipo de desgraças e pesares. Nós estamos em uma guerra. E quanto mais soubermos de que de fato estamos nesta guerra e precisamos nos preparar, precisamos de estratégias, precisamos de defesa, precisamos de fato nos armar no bom sentido, na palavra, na doutrina, mais suscetíveis a ataques do inimigo estaremos. Esta petição é tão necessária quanto as demais e temos motivos para pedir sem cessar, diz Lutero: querido Pai, seja feita a tua vontade, não a vontade do diabo e de nossos inimigos, nem de nada daquilo que quer perseguir e suprimir a tua santa palavra ou quer impedir o teu reino. E concede que suportemos com paciência e vençamos tudo o que tivermos de sofrer em razão disso, para que nossa pobre carne não venha a ceder nem apostatar por debilidade ou indolência. Debilidade por fraqueza, indolência porque não nos importamos. Temos preguiça espiritual, não queremos estudar a palavra e nem a doutrina, e aí o diabo, ele tem um campo inteiro à sua disposição para nos atacar. Penúltimo destaque, mas por nossa causa devemos pedir que também entre nós se faça sem impedimento a vontade de Deus contra essa fúria deles, a fim de que eles nada possam alcançar e nós nos mantenhamos firmes contra toda a violência e perseguição e nos submetamos à vontade de Deus. Temos este consolo e esta desafiante confiança, diz Lutero por último, que a vontade e o propósito do diabo de todos os nossos inimigos devem e precisam naufragar e ser aniquilados, por mais presunçosos, seguros e poderosos que se julguem, pois se não fosse quebrada e impedida a vontade deles, não poderia o reino de Deus permanecer na terra, nem seu nome ser santificado. E aí, trazendo considerações finais sobre esta terceira petição, sobre a vontade de Deus, é necessário refletir que muitas vezes a nossa vontade poderá estar contaminada pela vontade do inimigo.
E por isso a nossa vontade estará contrária, ou será contrária à vontade de Deus. E por isso nós não podemos dar ouvidos para a nossa vontade em muitos momentos. E muitas vezes a nossa vontade parecerá ser o melhor caminho, o caminho mais fácil a tomar. Mas não se esqueça, o próprio Cristo afirmou aos discípulos: o caminho é estreito, a porta é estreita. Ele é o único caminho, verdade e vida, e não há outro pelo qual nós devemos consagrar a nossa vida. Quando a nossa vontade não for feita, mas a vontade de Deus, independentemente da situação, saiba, não há nada melhor do que isso. A vontade de Deus é sempre, sempre superior, sempre melhor. E nós podemos nos satisfazer com ela. E quando for difícil, podemos pedir ajuda a Deus. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você, assim como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.